Boa noite a todos. Enquanto você abre a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, eu só gostaria de relembrar a você que nós estamos então estudando o livro de Efésios. Nós estamos juntos, relembrando um pouquinho sobre a fé cristã, sobre o compromisso do cristão com Deus, sobre o relacionamento do cristão com Deus. E agora nessa parte final do livro, dos capítulos 3, capítulo 4, 5 e 6, nós temos visto um pouco acerca do nosso compromisso com Deus, aquilo que Deus espera de nós enquanto servos dele, enquanto cristãos, enquanto discípulos de Jesus Cristo. Nas mensagens anteriores, nós começamos a ver então que capítulo 1, 2 e 3 de Efésios, ele nos remete a quem nós somos, aquilo que Deus fez por nós e quem nós somos agora em Cristo. Nós somos filhos de Deus, nós somos membros da família de Deus, nós somos representantes do povo de Deus, do próprio Deus aqui na terra. A partir do capítulo 4, no início do capítulo 4, nós começamos a ver o que Deus então espera de nós. E nós temos visto quem é aquela pessoa que, tal qual o apóstolo Paulo, está aprisionado a Jesus Cristo, como ela se comporta. Nós vimos que a pessoa que de fato está presa a Jesus Cristo pela fé, aquela pessoa que decidiu deliberadamente viver com Jesus Cristo, ela é uma pessoa que vive em unidade. Ela sabe que ela é uma pessoa, mas ela tem a consciência agora de que ela faz parte de um grupo, de uma família. Aquilo que nós chamamos de igreja local, no nosso caso, Igreja Batista de Tupã. Nós vimos que a pessoa que está comprometida com o Senhor Jesus Cristo é uma pessoa que contribui, que serve, que trabalha, que coloca as suas habilidades para produzir em prol do corpo, para produzir em prol da igreja. Ela é uma pessoa disposta a trabalhar. Na semana passada, nós vimos que a pessoa que de fato está presa a Jesus Cristo, a pessoa que de fato está laçada ao Senhor Jesus, ela é uma pessoa em movimento. Ela é uma pessoa em constante progressão rumo à santidade. Ela já não é o que ela era, mas ela ainda não é o que ela precisa ser. Ela se despe do velho homem, ela abre mão de coisas do passado, ela assume para si a consciência de quem ela é em Cristo, e agora ela vive de acordo com isso, ela muda o seu caráter. E hoje nós vamos continuar vendo um pouquinho sobre quem é a pessoa que se auto-prendeu ao Senhor Jesus pela fé. E eu gostaria de ler um versículo com você, versículo 8, e depois nós vamos orar, tá bom? Efésios capítulo 5, versículo 8. Diz assim na minha versão: porque antes, outrora, vocês eram trevas. Efésios 5, 8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam, pois, como filhos da luz. Vou ler mais uma vez. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Vamos orar mais uma vez. Santo e eterno Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que temos de desfrutar da Tua palavra. Te agradecemos pela oportunidade que temos de estar aqui nessa noite, decididos a ouvi-la, decididos a lê-la, decididos a obedecer mais o Senhor. Eu não sei se essa é a disposição do coração de todos que estão aqui, mas eu peço que seja. Eu peço que cada um destes meus queridos amigos e irmãos que vieram aqui essa noite, tenham, neste momento, a disposição de ouvir o Senhor falar e de deixar o Senhor falar, de mudar o coração, o caráter, rumo à semelhança de Jesus Cristo para a glória do Teu nome. Por isso pedimos que o Senhor tome o Teu lugar de soberano Senhor desta igreja e que o Teu Santo Espírito
se mova entre nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, pois precisamos da tua atuação em nosso favor nesta noite. Oramos na dependência daquele que é o nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém. Escuridão, trevas. Escuridão é aquilo que dá medo na criança durante a noite. Escuridão é o sentimento de indignação da pessoa traída. Escuridão é a dor na alma daquele que foi enganado pelo próximo. Escuridão é aquilo que passa na cabeça da pessoa deprimida. Escuridão é imoralidade, escuridão é medo, escuridão é caos, escuridão é idolatria, escuridão, trevas. Escuridão é aquilo que faz o nosso joelho tremer. Escuridão é o anseio que eu tenho por um dia melhor, mas é a falta de perspectiva de quando esse dia vai chegar. Escuridão é a lágrima que corre durante a noite, quando ninguém está vendo. Escuridão é o entregar-se ao pecado. Escuridão é a ausência de luz. O texto de hoje, ele vai fazer um paralelo entre dois tipos de pessoas. Aqueles que fazem parte do time de Deus, por assim dizer, os quais nós chamaríamos de filhos da luz, e aqueles que fazem parte de um outro time, os chamados filhos das trevas, aqueles que vivem na escuridão, aqueles que vivem na imoralidade, aqueles que vivem no adultério, aqueles que vivem na fornicação, na fofoca, na idolatria, na ganância, no desprezo, no egoísmo, na soberba, aqueles que não fazem parte da família de Deus. Pensando em filhos da luz, nós estamos falando de um grupo de pessoas que estão comprometidas com o Senhor Jesus. Afinal de contas, lá em João capítulo 1, diz que o Senhor Jesus é o que do mundo? A luz do mundo. E nele não há escuridão. A luz do mundo, que é o Senhor Jesus, veio para trazer luz a toda a humanidade que vivia em trevas, mas agora por ele tem acesso à luz. Quando nós pensamos em filhos da luz, nós estamos lembrando também de Deus Pai, porque 1 João diz que Deus é luz, e nele não há treva alguma. Filhos da luz são aqueles que se associaram ao Senhor pela fé. E os filhos das trevas? Os filhos das trevas são aqueles que não se renderam ao Senhor pela fé. São aqueles que vivem para si mesmos. São aqueles que vivem para a sua ganância, para o seu egoísmo, para o seu desejo mau, para o seu pecado. São aqueles que vivem para si mesmos. Efésios capítulo 5, versículo 8, mais uma vez. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. O texto que nós vamos estudar nessa noite, irmãos, é Efésios capítulo 5, dos versículos 1 até o versículo 14. Mas eu gostaria de ler esse texto de um modo um pouco diferente com você hoje. E o próprio texto me dá essa liberdade. Eu gostaria de ler esse texto com você hoje, em cima da seguinte ótica, observando versículo por versículo, quem são os filhos da luz e quem são os filhos das trevas. Qual é a diferença entre aqueles que estão na luz, daqueles que estão nas trevas? Versículo 1 então, Efésios capítulo 5, versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. A palavra portanto aqui, ela está fazendo uma ligação com o versículo anterior. O versículo anterior, Efésios capítulo 4, versículo 32, diz o seguinte: sejam bondosos e compassivos
uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Quando nós falamos então aqui em filhos das trevas e filhos da luz, o texto, a primeira ordem de Paulo aqui, para aqueles que são chamados e que daqui a pouco serão chamados de filhos da luz, é que eles imitem a Deus. Imitem a Deus em quê? No perdão. Deus é perdoador. Portanto, imitem a Ele. Imitem a Ele como? Perdoando ao próximo. Aquele que quer se associar a Deus, aquele que caminha com Deus, aquele que anda com Deus, aquele que é chamado filho de Deus, aqui no texto, filho da luz, é alguém que imita a Deus, que é luz, e Deus, Ele perdoa o seu ofensor, no caso, eu e você. Ele nos perdoou. Ele perdoou o meu e o seu pecado, Ele perdoou a minha e a tua falha. Se eu quero andar com Deus, se eu quero fazer como o filho da luz deve fazer, se eu quero imitar o meu pai, sabe aquela velha máxima, tal pai, tal filho? É isso que o texto está dizendo aqui. Vamos ver quem é tal pai. Vamos ver quem de fato é tal pai do céu e quem de fato é tal pai das trevas. Quem imita a Deus e quem imita a Satanás? É um paralelo muito simples. Aquele que é filho da luz, ele age como Deus, e Deus perdoava. Isso aqui já é uma baita lição para mim e para você. Eu e você somos constantemente tentados a não perdoar o próximo. Eu e você somos constantemente tentados a nos vingar. Não é assim? Alguém pisa no meu calo, alguém me ofende, a primeira coisa que eu penso é: como eu vou perdoar essa pessoa? É assim que eu penso? Não, eu penso assim: como eu vou magoá-la? Como eu vou fazer ela sentir o que ela me fez sentir? Como eu vou apertar a ferida dela e fazer com que ela sofra? Eu não sei quanto a você, mas eu sou assim. Quando as minhas filhas me magoam, a primeira coisa que passa na minha cabeça é: eu quero que elas chorem. Eu quero que elas se magoem. Elas não podiam ter me magoado. Eu sou um pai tão legal. Miseráveiszinhas pecadoras. Essa é a primeira coisa que passa na minha cabeça. A segunda coisa é: elas precisam sofrer mais do que eu estou sofrendo. A 10ª coisa que passa pela minha cabeça é: nossa, eu preciso alimentar a Deus, eu preciso perdoá-las, né? Eu não posso me vingar. Irmãos, nós somos constantemente tentados a querer nos vingar, a querer causar e executar a nossa própria justiça. Nós somos tardios em perdoar. E quando perdoamos, ainda colocamos cláusulas de exceção. Eu lhe perdoo desde que... Não é assim? Ou eu perdoo, só que não olho mais na cara. Eu perdoo, mas eu não ando mais com. Não está mais no meu grupo. Vou excluir do WhatsApp. Eu perdoei. Eu não quero contato, não me faz bem. Isso não é perdão. Você já pensou se Deus nos perdoasse assim? Eu perdoo você, mas eu não quero você no meu grupo de amigos. Detalhe, meu grupo de amigos viverá comigo eternamente no céu. Eu te perdoo, mas você não tem acesso aqui. Não quero você aqui. Aquele que anda na luz, ele perdoa como Deus. Mas não só isso, versículo 2. E vivam, como também, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Sabe quem é o filho da luz? O filho da luz é aquele que ama o próximo. O filho das trevas, não. O filho das trevas, não. O filho das trevas, ele ama a si mesmo. Ele é egoísta. Ele quer o seu prazer. Ele quer a sua glória. É isso que ele vai falar nos versículos 3 e 4. Mas aquele que é filho da luz, aquele que é filho de Deus, aquele que anda com Deus, além de perdoar como Deus perdoa, ele ama como Jesus amou. Ele ama como Deus nos amou e ele ama como Jesus amou. E não é aquele amor, sabe aquele amor assim, eu amo desde que me faça bem? Sabe aquele amor assim? Não, eu amo enquanto me faz bem. Que seja eterno enquanto dure esse amor, né? Só enquanto durar. Eu amo desde que me traga algum benefício. Não é isso que ele está dizendo. Porque ele disse como eu tenho que amar. Amém como? Jesus Cristo. Como que ele amou? Entregando-se a si mesmo por nós.
Isso aqui é um amor altruísta. É um amor que dá, não é um amor que quer receber. É um amor que quer oferecer. É um amor que quer entregar coisas. Eu amo porque aquela pessoa, ela faz parte do meu ciclo de amizade. Eu amo porque é meu irmão. E como que eu expresso esse amor? Eu expresso esse amor entregando coisas. Entregando o meu ombro amigo, entregando o meu abraço, entregando o meu ouvido, entregando o meu carinho, a minha atenção, entregando a minha disposição de ajudar, entregando. Nós estamos acostumados a um amor egoísta, ao amor egocêntrico. Eu amo enquanto o corpo dela for assim. Eu amo enquanto o corpo dele for assim. Eu amo enquanto a conta bancária... Bom, não vou nem falar disso. Eu amo enquanto... Não. Eu amo como. Não é enquanto. É como. Eu amo como ele. Filho da luz é aquele que ama, entregando, doando, estendendo a mão, como o Senhor Jesus Cristo fez. Eu amo você. Você falhou comigo, mas eu estou aqui para te ajudar, porque eu sou seu irmão. Coisa simples. Filho da luz, ele ama de modo altruísta. O filho das trevas, ele ama de modo egoísta. E Paulo vai até falar como que é o amor do filho das trevas, versículo 3 e 4. Entre vocês não deve nem sequer haver menção de imoralidade sexual, como de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Como que o filho das trevas ama? Ele ama de modo egoísta. Ele ama de modo imoral. Ele ama de modo sexual. Esse é o amor dele. O amor dele se satisfaz enquanto o corpo bonito é. Mas o amor dele, ele acaba quando as coisas começam, a gravidade começa a trazer as coisas para baixo, sabe? O amor dele acaba. O amor dos filhos das trevas, ele dura enquanto as coisas forem imorais. É aquele tipo de amor Big Brother Brasil, sabe aquele amor Big Brother Brasil? Aquele amor que dura lá na televisão, enquanto o programa dura, aquelas falsas juras de amor, só porque você quer levar uma pessoa para baixo do edredom. É aquele tipo de amor que ele está falando. É desse tipo de amor que ele está falando. É assim que os filhos das trevas amam. De modo imoral, de modo sexual. O filho da luz, ele ama igual Jesus. Ele ama mesmo que o próximo não tenha nada para oferecer. Ele ama porque o próximo é a imagem e semelhança de Deus. Por isso que ele ama. Então, se eu quero ser um filho da luz, se eu quero mostrar que eu sou filho da luz, eu preciso perdoar como Deus perdoa. Eu preciso amar como Jesus ama. E eu preciso evitar a imoralidade sexual. Eu preciso evitar tudo quanto é tipo de imoralidade, na verdade, não só sexual. Se eu quero me comportar como Deus, que é a luz, Deus que é bom, Deus cujo qual não há pecado nele, eu preciso evitar qualquer tipo de imoralidade. E ele diz isso aqui, entre vocês, mas nem falar, quanto mais assistir. E Big Brother Brasil se enquadra muito bem nisso. Programa imoral, programa sujo. Pânico na Band. Sabe esse tipo de coisa que só produz imoralidade? Não. Tu é filho da luz, mas você não tem nem que falar desse tipo de coisa. Quanto mais ver, quanto mais praticar. Ele continua e diz, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza, de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais. Sabe aquelas piadinhas de duplo sentido? Que tem muito homem que gosta de fazer? Sabe piadinha de duplo sentido? É disso que ele está falando aqui. Sabe aquela piadinha cujo você quer passar uma cantada na moça? Na funcionária da empresa? Na sua colega de trabalho? Isso aqui não convém ao santo, não. Isso aqui não convém ao filho da luz. O filho da luz não deve fazer parte disso. O filho da luz evita isso. O filho da luz evita a imoralidade. O filho da luz evita a conversa fiada.
O filho da luz evita gracejo imoral. É gracinha com a mulher dos outros. É gracinha com o menino das outras. É gracinha com o marido da outra. O filho da luz evita isso. Não participa disso. Não ri disso. Não assiste isso. O filho da luz não compactua com a imoralidade sexual. Nem mesmo com os imorais. Porque ele continua e diz... Porque vocês... versículo 6, perdão. Ninguém os engane. Versículo 3 ele diz: entre vocês não haja menção de imoralidade. Mas no versículo 6 ele diz: ninguém vos engane. Presta atenção para que vocês não caiam na conversa fiada dos outros. Vocês não devem dizer, vocês não devem ver, vocês não devem brincar com essas coisas imorais. Vocês têm que entender que vocês são tal pai, tal filho, e Deus é santo, santo, santo. Tu é filho de Deus, então você tem que ser santo como Ele é. Eu tenho que ser santo como Ele é. Não tem que haver esse tipo de brincadeira imoral, brincadeira sexual, brincadeira com o sexo oposto, com o marido, com o cônjuge do outro, com o namorado ou namorada da outra. Não tem que haver. Não tem que haver. Ele continua. E agora no versículo 6, ele vai falar que é para eu tomar cuidado, até mesmo para eu não ser enrolado por alguém. Sabe aquele meu parceiro que é o engraçadão? Sabe aquele meu amigo que é o queridão da massa? Aquela minha amiga que é a tagarela do salão? Sabe? Eu preciso tomar cuidado para eu não ser levado na conversa deles também. Eu não devo dizer, mas eu também não devo participar. É aquilo que Salmo capítulo 1 diz: bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos pecadores, não para conversar com o escarnecedor, não senta na roda. É aquele que evita o escarnecedor e o imoral. Esse é o filho da luz. Esse é o filho da luz, esse é aquele que anda com Deus. Ele vai dizer, versículo 6: ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, sobre os filhos das trevas. Portanto, não participem destas coisas com eles. Que coisas? Imoralidade. Não participe de conversa fiada, não participe de conversa imoral. Não participe de gracinha com o seu colega de trabalho. Levante e sai. Faz igual José fez. Quando a esposa de Potifar, a bonitona lá do Egito, apareceu nua para ele. E ele no auge da puberdade, sai correndo. Porque ele não quer pecar contra Deus. Sabe esse tipo de atitude que falta hoje em dia? Esse tipo de coisa ele começa na conversa fiada. Esse tipo de tentação, adultério, traição, começa em primeiro lugar na conversinha fiada. Ninguém chega e diz: vamos adulterar agora, vem aqui. Não é assim que funciona. Você começa flertando, você começa batendo aquele papo imoral. Você começa com gracinha. Depois você vai para outras áreas. É assim que funciona. É uma escada. Arruma a desgraça. Mas é uma escada. E ela começa com um papo furado com a pessoa do outro. Irmãos, a gente precisa tomar cuidado com isso. A Bíblia, ela não brinca de ser livro de santidade. Aquele que é filho de Deus, leva esse livro aqui a sério. Porque esse livro aqui é palavra do Pai. Palavra de Deus. É conselho dele. Outro dia minha esposa ela foi num salão. Ela foi num salão aqui em Tupã. Aí tinha uma pessoa no salão, falando de Deus lá. Falando de Deus, falando do apóstolo, falando da bispa. Falando bastante de Deus lá para as pessoas no salão. E ela até ficou admirada, falou: pô, que legal, né? Que moça ousada, falando alto aqui de Deus, para todo mundo no salão ouvir, que bacana isso. Daí a pouco ela começou a falar de alguns moços de Tupã. A Amanda falou que a conversa ficou tão baixa, mas ficou tão feia, que ela ficou com vergonha da pessoa, e a pessoa dizer que era crente. Estava falando de Deus, estava falando do apóstolo e da bispa, e daí a pouco começou a falar do namorado da outra, que é
que é G-O-S-T-O, sei lá como fala mesmo. Gos. Mesmo. E que ela curte as fotos dele mesmo, que ela fica olhando para ele no Facebook mesmo. Irmãos, eu já vi pessoas aqui da igreja compartilhando posts imorais no Facebook. Eu já vi. Para mim é tristeza. Você precisa tomar cuidado com o que você curte no Facebook. Você precisa tomar cuidado com o que você compartilha no Facebook. Tem muita besteira, tem muita imoralidade lá. E tem muita gente que cai indo, feito um pato nessas besteiras aí. Brincando com imoralidade sexual no Facebook. Não estou falando para você não usar o Facebook, estou falando para você usar a cabeça, filho. Usa a cabeça quando você for curtir lá. Usa a sua fé. Usa o seu cristianismo. Presta atenção no que você está fazendo lá. E a partir de agora, eu vou cobrar. Como seu irmão em Cristo. Se você colocar alguma coisa imoral, você vai passar vergonha. Porque eu vou escrever lá no seu post. Até hoje eu não fiz isso porque não tinha ensinado ainda. Agora você está aprendendo. Se você compartilhar uma coisa imoral, eu como seu irmão que te ama, eu vou fazer você passar vergonha. Eu falo, você não é crente? Vou colocar lá, você não é crente? Você não chora na igreja? Você não levanta a mão? Você não canta, filho? Vou pôr um monte de versículo bíblico lá. Irmão, não faz isso não, isso é vergonha. Isso é imoralidade sexual. Irmãos, por favor, irmãos. Não façam isso. Presta atenção no que você compartilha. Presta atenção no que você coloca lá. Eu não estou brincando não. Eu vou ser chato. Mas por amor a você, para você entender, isso aqui é imoral. Você acha que Jesus ia curtir esse comentário? Você acha que Jesus ia achar bonita essa mulher desse post aqui também? Com o mesmo modo como você está olhando para ela? Irmãos, santidade ou não santidade? Estamos na luz ou não estamos na luz? Não há brincadeira com a santidade. Não há brincadeira com o relacionamento com Deus. Aquele que anda na luz, ele perdoa. Aquele que anda na luz, ele ama. Aquele que anda na luz, ele evita a imoralidade. Aquele que anda na luz, ele evita o imoral. Não só a imoralidade, mas o imoral. Ele sabe que fulano só leva ele para fazer coisa errada. Cara, não dá para andar com você. Eu gosto de você, cara, mas você só tumultua a minha vida. Você faz eu rir de coisa que Deus chora. É piada com homossexual. É piada com mulheres. Irmãos, tem coisas que falta senso de... O texto segue. E aí ele diz o seguinte. Versículo 9 agora. Versículo 8, perdão. Por que eu tenho que evitar tudo isso? Por que eu tenho que perdoar como Deus? Por que eu tenho que amar como Jesus? Por que eu tenho que evitar a imoralidade? Por que eu tenho que evitar o homem imoral? Porque antes vocês eram trevas. Antes eu era trevas. Interessante que ele não diz antes vocês estavam nas trevas. Ele está dizendo antes vocês eram trevas. Estava no seu DNA ser trevas. Estava no seu DNA corrupção. Estava no seu DNA imoralidade sexual. Estava no seu coração a idolatria, a cobiça, a ganância. Eu era trevas, eu não estava nas trevas, eu era trevas. Mas agora não. Se eu estou no Senhor, o texto continua e diz, mas agora vocês são luz no Senhor. Agora mudou. Agora acendeu a chavinha, a luz voltou. Ou melhor, a luz acendeu finalmente. Das trevas, eu vim para a luz. Por causa do Senhor. Logo, eu preciso viver como filho da luz. E qual é o fruto do filho da luz? O que o filho da luz produz no mundo? 3 coisas básicas. Versículo 9. Bondade, justiça e verdade. É totalmente o oposto dos filhos das trevas, que produzem maldade, maledicência, falar mal dos outros, agir mal com o outro, querer se sobressair. É aquele cara que não é justo, não faz o que é certo. É aquele cara que não diz a verdade nunca, que é falso. Esse é o filho das trevas. Mas se você é filho da luz, 3 coisas básicas que eu e você precisamos produzir nesse mundo: bondade, justiça e verdade. E bondade é o quê? Bondade é fazer coisas boas, mas com motivação certa. Justiça é o quê? É fazer o que é certo, mesmo que ninguém faça. Mas ninguém faz. O problema é de ninguém, eu sou filho da luz. Eu faço.
Mas ninguém paga esse imposto. Eu pago, eu sou filho da luz. Mas ninguém dá seta. Eu dou. Mas ninguém para na faixa de pedestres em Tupã. E não para mesmo, né? Ninguém para na faixa de pedestres em Tupã. Eu paro. Não está na lei? Tem que parar. Eu faço o que é certo. É aquela coisa básica que a gente está perdendo com o tempo. Achando que nós e eles lá fora somos iguais. Não somos. Somos luz ou não somos? Temos que agir como filhos da luz. O certo é certo. E eu gosto dessa frase. O certo é certo, mesmo que ninguém faça. O errado é errado, mesmo que todo mundo faça. Mas todo mundo faz. Ainda assim é errado, eu não vou fazer. Mas ninguém faz. Mas é o certo, então eu vou fazer. Eu vou fazer. E a verdade? Verdade. É aquilo que a gente nem sequer treina os nossos filhos nela. Irmãos, quantas vezes eu vejo pais mentindo para o filho? Se você não parar, você vai ver chegando em casa. Vai ver nada. Isso é mentira. E o filho sabe que não vai ver nada. O filho sabe. O filho sabe. Se você não ficar quieto agora, eu tiro o seu desenho por uma semana. O filho fica quieto? Não fica. Sabe por quê? Porque ele sabe que é mentira do pai. Irmãos, se tem uma coisa que eu me alegro, eu erro muitas áreas, e eu sempre cito meus erros. Tem uma área que, graças a Deus, tenho conseguido acertar. Eu nunca menti para as minhas filhas. Em nada. Em nada. Em nada. Elas já fizeram perguntas muito difíceis para mim. Mas eu nunca menti para elas. No máximo eu dizia assim: isso eu não vou te responder agora, porque você não está pronta para ouvir. Mas eu nunca menti para elas. Sabe por quê? Porque eu não quero que elas mintam para mim. E esse é um argumento que eu uso. Eu falo: eu já menti para você? Não. Então fala a verdade para mim. Isso é um combinado. Filha, eu sempre vou falar a verdade para você. E se eu digo para ela: se você não parar agora, você vai ver chegando em casa? Ela vê chegando em casa. Se eu digo para ela: se você não mudar agora, você vai ficar uma semana sem desenho? Ela sabe que ela vai ficar uma semana sem desenho. Isso faz diferença, sabe por quê? Porque elas precisam andar na verdade. E a gente treina as crianças para viver na mentira hoje em dia. Olha, o pastor vai ver. O pastor vai ficar bravo. Eu sei que o pastor vai ficar bravo, nem sei o que a criança está fazendo. Fala a verdade para ela, fala: eu estou bravo com você, meu Deus do céu. Básico, né? A criança detesta o pastor daí, coitado. Fala a verdade para a criança, meu Deus do céu. Irmãos, bondade, justiça e verdade. Jesus era bom? Jesus fez sempre o que é certo? Jesus proclamou a verdade enquanto esteve aqui? Eu e você temos que imitá-lo. Fazer o bem, fazer o que é certo, fazer o que é verdadeiro. Proclamar a verdade. Mesmo que seja difícil. Mesmo que a sua filha de 3 anos chegue e pergunte: como que nasce o bebê? Filha, não é hora de você saber ainda, você não vai entender. É muito difícil para você. Confie em mim. Mas eu não vou dizer para ela: vem da cegonha. O Papai Noel deixou. Não. Papai Noel não existe, filha. Coelho da Páscoa não existe. Você pode ter um bonequinho dele, você pode brincar, mas não existe. Não existe. Por que eu vou mentir para a criança? Ela precisa saber a verdade, sempre a verdade. Nós estamos numa cultura da mentira. Nós estamos submersos numa cultura da mentira. Onde para eu me relacionar com o próximo eu preciso mentir. Senão não dá para conviver. Senão é verdade. Senão é verdade. O texto continua. E eu preciso seguir. Aquele que é filho da luz, ele perdoa como Deus perdoa. Ele ama como Jesus ama. Ele evita a imoralidade, ele evita o imoral. Ele pratica a bondade, a justiça, a verdade. E não apenas isso, mas ele aprende a discernir o que é agradável ao Senhor. Versículo 10. Antes de Jesus Cristo eu vivia como eu queria. Depois de Jesus Cristo agora eu vivo para saber o que Deus espera de mim. Versículo 11. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mesmo mencionar é vergonhoso.
está dizendo aqui é que não apenas eu não devo andar com o imoral, mas eu tenho que expor os erros dele. Nós vivemos numa geração omissa, numa geração do politicamente correto. Não, ele faz o que ele quer, eu faço o que eu quero. Ninguém mexe com ninguém, tudo bem. Mas eu não vou deixar de dizer que o homossexualismo é pecado, porque a Bíblia não deixa de dizer. Eu não posso deixar de dizer que adultério é pecado, porque a Bíblia não deixa de dizer. Eu não posso deixar de dizer que mentir, que falar mal do outro é pecado, porque a Bíblia não deixa de falar mal do outro. É aquilo que a gente começa a ter vergonha de fazer, sabe? Eu tenho vergonha de confrontar, eu tenho vergonha de me posicionar. Não é nem confrontar, é dizer, eu discordo. A gente tem vergonha de fazer isso. A gente tem vergonha de dizer, olha, não concordo com essa prática aí não. Essa prática a Bíblia diz que é pecado. A gente passa a ter vergonha de fazer isso. Mas o texto diz que aquele que anda na luz, ele expõe as obras das trevas. Por quê? Porque onde a luz chega, as trevas se dissipam. Se dissipam. Irmãos, aqueles que são filhos das trevas, eles trazem consequências sobre si mesmos. Primeira delas, versículo 13. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se manifesto, torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Em primeiro lugar, não há nada que eu e você façamos de oculto, que um dia não será revelado. Um dia, se você é duas caras, se você é falso, se você vem aqui, levanta a mão e chora. Se eu faço isso, eu posso fazer isso. Como pastor, posso falar aqui de modo vibrante, você chorar e passar um sem vergonha, um falso. Um dia tudo será exposto, todas as máscaras cairão, todo o pecado encoberto será manifesto. Não há nada oculto aos olhos de Deus, por mais que eu tente encobrir. Mas mais do que isso, eu, que ando como um filho das trevas, preciso lembrar de um detalhe muito importante, versículo 5. Porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Você é um falso, se você é um hipócrita, se você é um imoral, se você vem aqui e posa de santo, mas é um imoral, vive na prática da imoralidade, vive na prática da ganância, você está brincando de ser filho da luz. Não existe meia fase no reino de Deus. Ou você está nas trevas, ou você está na luz. Eu queria terminar essa mensagem lendo um texto com vocês. 1 João, capítulo 1. Primeira epístola de João, capítulo 1. Eu vou ler, e depois eu só vou voltar mais uma vez para nós lermos um último versículo lá em Efésios, tá bom? Então fique com o dedo em Efésios. 1 João, capítulo 1, versículo 5. 1 João, capítulo 1, versículo 5 diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmarmos, eu queria que você lesse com atenção esse texto, por favor, ou ouvisse. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, então temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos Deus de mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço,
mas não obedece aos seus mandamentos, é um mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele, verdadeiramente, o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, então, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Eu e você não podemos brincar de caminhar com Deus, porque Deus não brinca de querer caminhar conosco. Talvez alguns aqui, nessa noite, pela graça, soberania e misericórdia de Deus, e só por isso, tenham sido confrontados com a palavra. Olha, eu sou um imoral, eu sou um impuro, eu brinco com a mulher alheia, eu brinco com um homem alheio, eu estou brincando com a imoralidade, eu assisto o que eu não devia, eu falo o que eu não devia, eu estou andando nas trevas, eu estou brincando de ser luz, estou sendo um mentiroso, eu não estou na luz, é isso que o texto diz. Se você se enquadra nessa situação hoje, eu queria ler um último versículo para você agora, definitivamente, Efésios 5,14. É por isso então, irmãos, que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Sabe o que esse texto está dizendo? Que por mais que você esteja nas trevas, há possibilidade de salvação para você. Há possibilidade de você caminhar na luz. Isso é possível. Isso pode ser feito. E talvez alguns aqui, enquanto ouviram essa mensagem, pensaram assim: poxa, graças a Deus eu tenho evitado a imoralidade, eu tenho evitado o imoral, eu tenho buscado perdoar como Deus perdoou, eu tenho buscado amar como Jesus amou. Que bom! É importante você continuar nessa toada, sabe por quê? Porque o que o versículo 14 está dizendo é que os filhos da luz, eu e você, temos o poder de iluminar esse mundo. Versículo 14 diz assim: se eu e você perdoarmos como Deus perdoou, amarmos como Jesus amou, evitarmos a imoralidade, buscarmos a santidade, então, é por isso, é porque nós somos santos, é porque nós somos representantes da luz, é por isso que foi dito: oh, você que está dormindo, acorda, acorda, e Cristo tem poder para brilhar sobre você. Eu e você somos tal qual aquela janela da manhã. Sabe aquela janela irritante da manhã? Quando você está no auge do sono, e a sua esposa, com muito amor, escancara a janela, e vem a luz na tua cara e você acorda atordoado, quase caindo da cama. Ou a sua mãe faz isso, ou a sua filha abençoada faz isso. Sabe quando você está no profundo sono e alguém acende a luz? Eu não sei quanto a você, mas eu perco o chão, me falta o ar, ou o que está acontecendo? O que ele está dizendo aqui é que eu e você somos como essa janela aberta na manhã, para as pessoas que estão em trevas. A gente chega, a gente brilha a luz de Deus ali, e a pessoa fica atordoada, a pessoa não sabe o que está acontecendo. Mas por que ele é bom assim? Por que ele é amoroso assim? Por que ele evita o mal desse jeito? Cara, eu estou desnorteado aqui com a presença dessa pessoa, ele é muito santo para andar comigo. E ela tem duas opções: fugir de você, ou querer imitar você. Somos luzeiros no mundo, somos representantes da luz do mundo. A gente tem que incomodar as trevas, a gente tem que sair lá fora e tem que atordoar as pessoas, tal qual a janela aberta na manhã, fazer com que todo mundo perca o equilíbrio e olhe para a gente e fale: cara, por que eles são assim? Por que eles são tão diferentes? Que esquisito. Eu estou até atordoado aqui com a presença dessa pessoa. Ele não canta a mulher alheia, ela não canta o homem da outra. Esse cara é diferente. Esse cara tem uma luz diferente. É a luz de Deus brilhando nele. Eu e você precisamos ser representantes da luz lá fora. E se você vive em trevas, talvez hoje possa ser um dia para você marcar a sua história dizendo: Senhor, me perdoa. Eu quero representar a luz do Senhor. Eu quero ser um filho da luz. Me transforma. Talvez seja o dia de você dizer isso para Deus hoje. Baixe sua cabeça, nós vamos orar mais uma vez. Eu quero orar por você. E por mim também.
Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra, que ela é simples, mas ela não é pobre, simplista, simplória. Ela é profunda, ela é viva, ela é eficaz. Ela nos dá tapa na cara às vezes, ela escancara o nosso coração. Ela põe um dedo na ferida. Mas tudo isso por amor. Porque esse é um livro de amor. É um livro que quer transformar cada um de nós aqui, que antes éramos trevas. Mas agora, pela fé em Jesus Cristo, somos luz no Senhor. E precisamos honrar o nome do Senhor. Tal Pai, tal Filho. Encontra no nosso meio, Senhor, um povo que quer andar como o Senhor andou, que quer viver como o Senhor viveu, que quer obedecer às tuas ordens, perdoando, amando, evitando a imoralidade, evitando o imoral, e sendo luz no mundo, expondo as obras das trevas e dizendo, não, há um padrão diferente, porque há um Deus supremo, que é santo, santo, santo. Ajude aqueles, Senhor, que estão fracos, ajude aqueles que ainda estão em trevas, traz eles para a luz, Senhor. E ajude aqueles, Senhor, que acham que estão em meia fase. Faz a ficha cair, Senhor, para que eles entendam que não há esse papo furado de estar com um pé no mundo, um pé na igreja. Está nas trevas, está fazendo o Senhor de mentiroso. Que haja um compromisso real por parte de todo o teu povo, Senhor, que se reúne neste local. E que aqueles que pela tua graça e misericórdia, que estão caminhando bem com o Senhor, permaneçam assim, para a glória do teu nome, para que possam manter uma comunhão saudável com o Senhor. Pois nós oramos em nome daquele que pelo sangue dele nos une a ti, Jesus Cristo, o bom, o justo e o verdadeiro Messias e Salvador. Amém.